Olá, boa tarde, aqui é o Orivaldo e hoje nós vamos falar do Ibovespa. Índice Ibovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3. A B3 significa Brasil Bolsa Balcão. É a antiga Bovespa. É formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses. Aqui eu tenho um gráfico que mostra o Ibovespa desde 2006 até a última sexta-feira agora, dia 9 de junho de 2023. Nós vemos que ela alcançou 117.019 pontos. E aqui onde está nesse quadro, essa marca de topo nominal histórico de 130.125 pontos. Nós vemos o comportamento do índice Ibovespa ao longo dos últimos governos. Nesse outro gráfico eu tenho 68 momentos entre fundos e topos principais nesse período de 2006 até agora junho de 2023. E isso ele está considerando o valor nominal, que é a pontuação de cada dia, sem nenhuma atualização. Já neste outro gráfico, todos aqueles pontos do Ibovespa foram atualizados pelo IPCA. Então, todos os valores daquela pontuação do Ibovespa foram atualizados pelo IPCA até a última divulgação do IPCA, que é maio de 2023. Quando nós comparamos o Ibovespa pela pontuação nominal com o Ibovespa atualizado pelo IPCA, nós vemos que na informação a valor nominal nós tínhamos uma tendência de alta praticamente constante, um corredor de alta balizado por suporte e resistência. Mas quando nós analisamos o Ibovespa atualizado pelo IPCA, nós vemos que não existe aquela tendência de alta. No longo prazo aqui de 2006 até 2023, nós temos praticamente uma lateralização. Nós não vemos o preço subindo muito além da resistência e nem caindo abaixo desse suporte. Interessante isto, né? A seta em azul que está marcada naquele gráfico e aqui em destaque, ela mostra o recorde histórico do Ibovespa atualizado pelo IPCA. Em 15 de maio de 2008, o Ibovespa atingiu 72.766 pontos, que atualizado pelo IPCA até maio de 2023, resulta em 173.942 pontos. Portanto, a atual pontuação do Ibovespa, que atingiu 117.019 pontos na última sexta-feira, dia 9 de junho de 2023, está muito distante do recorde histórico atualizado pelo IPCA. E aqui estão as informações que eu utilizei, os pontos do Ibovespa nestas datas, lembrando que são entre fundos e topos 68 datas, atualizado pelo IPCA, de acordo com a calculadora do cidadão disponível no site do Banco Central. Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo para confirmar alguma informação, fiquem à vontade. Agora, dentro daquele período de 2006 a 2023, eu marquei aqui em vermelho uma seta demonstrando o fundo maior de todo esse período. E ele aconteceu no dia 22 de janeiro de 2016, quando o Ibovespa havia caído a 38.031 pontos, que atualizado até maio pelo IPCA, resulta em 56.416 pontos. Portanto, a pontuação de Ibovespa que foi atingida em 20 de março, pior momento da pandemia pelo novo coronavírus para a Bolsa de Valores, aos 66.954 pontos, que atualizado pelo IPCA representava 83.497 pontos. Então, esta grande queda no dia 20 de março de 2020 ainda é muito superior à pontuação
ocorrida lá em 22 de janeiro, quando analisamos o número atualizado pelo IPCA. O Ibovespa é composto por 89 ações, o que não significa 89 empresas, mas algumas possuem ações preferenciais e ações ordinárias listadas. Sendo assim, na realidade, em 2023 estão listadas no Ibovespa 88 empresas, já que as duas ações da Petrobras, tanto preferencial como nominal, como ordinária, estão listadas no índice, as duas, né? E aqui está a lista por ordem de peso, de participação no índice. A primeiríssima do índice Ibovespa é a Vale, que representa 15,7276% do índice. A Petrobras, somando as duas ações da Petrobras, representa 11,1439% do índice. Se nós somarmos a Petrobras mais a Vale, nós temos aí uma representatividade de 26,8715%. Então, quando as commodities, minério de ferro e petróleo sobem, é natural que o Ibovespa tenha grande possibilidade de subir, porque nós estamos falando aí só de duas empresas que representam mais de 26% do índice. Aqui as outras empresas, todas elas listadas, né? Ok? Se vocês quiserem dar uma pausa para confirmar o peso de cada empresa. E neste gráfico nós temos uma visão geral por segmento da composição do Ibovespa. Nós vemos aí que a maior participação por segmento é do setor financeiro. Depois nós temos aí mineração, onde está inclusa a Vale. Depois petróleo e combustíveis em geral, onde está inclusa a Petrobras. E geração e transmissão e distribuição, que também é uma grande fatia. Consumo não cíclico também é bastante representativo. E as outras áreas com pouca representatividade no Ibovespa. Agora, para a gente dar uma pensada, né? O quão poderoso a questão do preço do barril do petróleo e também do minério de ferro. E nós vemos aqui o Ibovespa atualizado pelo IPCA até maio de 2023, e o mesmo período de tempo nós temos aqui o preço do barril do petróleo em dólar. Existe uma certa semelhança no comportamento de preços do barril de petróleo e Ibovespa, e é natural em função do grande peso da Petrobras no índice. A mesma coisa em relação ao minério de ferro. Nós temos aqui o histórico do Ibovespa atualizado pelo IPCA e embaixo a variação do minério de ferro em Dalian, em dólar. Não consegui o período anterior a 2011, por isso o gráfico parte desse momento de 2011. E nós vemos também que quando o minério de ferro cai o preço, o Ibovespa também cai. Quando o minério sobe o preço, o Ibovespa também sobe. E interessante, uma outra comparação que eu quero mostrar para vocês. Dá uma olhada só no comportamento dos preços do barril de petróleo e no comportamento da tonelada do minério de ferro. Os dois cotados em dólar. Estão vendo essa grande queda aqui no preço do barril de petróleo? Olha uma queda muito semelhante aqui no minério de ferro. Aqui, quando o petróleo sobe, a grande alta no minério de ferro. Eu fui pesquisar qual o motivo disto e a conclusão é a seguinte. No processo de extração e transporte do minério de ferro, no preço final da tonelada do minério de ferro, o petróleo representa quase 50% do preço. Então, o que acontece com os preços do barril de petróleo interfere diretamente nos preços do minério de ferro. Então, eles andam quase que juntos. Em alguns momentos, a correlação é quase perfeita. Como o gráfico do Ibovespa atualizado pelo IPCA e os gráficos das cotações do barril de petróleo e da tonelada do minério de ferro demonstram, nosso índice guarda forte correlação
com tais commodities. Portanto, quando as duas principais commodities sobem, o nosso índice sobe, e quando caem, o nosso índice cai. Isso não é uma verdade sempre, porque nós temos um outro segmento muito forte que é o financeiro. Então, se houver quedas em minério de ferro e petróleo, mas o setor financeiro consiga subir o suficiente para ultrapassar o efeito das quedas comentadas, pode até ser que a bolsa, o Ibovespa, suba um pouco ou fique lateralizada. Outros segmentos que também exercem forte influência no Ibovespa são geração, transmissão e distribuição de energia, o setor financeiro que eu já havia comentado e o consumo não cíclico. Esses três segmentos representam 39,05% do Ibovespa. Esse vídeo eu montei com o propósito de deixar bem claro que os 130 mil pontos alcançados recentemente estão muito longe de representar o topo histórico do Ibovespa, muito longe mesmo. Estou voltando essas telas para lembrar aqui esse ponto que aconteceu em 2021. Em termos de valor nominal, ele foi o topo. Mas quando nós pegamos a pontuação do IPCA atualizado a pontuação do Ibovespa atualizada pelo IPCA, nós vemos que o topo histórico aconteceu aqui em maio de 2008. E é interessante, por que isso aconteceu em maio de 2008? Voltando aos gráficos do comportamento de petróleo, né? E também do minério de ferro. Olha a grande alta no petróleo. Pena que aqui eu não tenho 2008 a tonelada do minério de ferro. Mas nós vemos o minério de ferro caindo o preço em mesmo período em que está caindo o preço do petróleo, né? Nós vemos isso nos gráficos. Então, essa situação, descer mais uma tela aqui, em que a concentração do nosso índice é muito forte em commodities, Vale mais Petrobras, né? Tudo que acontece com essas duas commodities impactam fortemente o tamanho do Ibovespa, a pontuação do Ibovespa. Ok, pessoal? E deixar aqui uma visão final com este gráfico que mostra a participação de cada segmento. É impressionante como a nossa bolsa está muito concentrada entre petróleo e seus derivados e minério de ferro. Também a geração e transmissão de energia é muito interessante, e o mercado financeiro. Mas o mercado financeiro ele é muito suscetível ao que acontece tanto no Brasil quanto no exterior. Ok? Então era isso que eu queria passar para hoje, e obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Abraços!